Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra o fascismo, pelo bem-estar social. Alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, nós ontem tivemos a oportunidade de assistir ao debate entre Ciro Gomes e Gregório de Vivier. Na verdade, Gregório não é candidato a nada. É apenas um humorista que frequenta a elite da mídia do país, que frequenta o pensamento elitista do país, como todos nós que alcançamos a mídia oficial. Não passamos de bobos da corte, uma versão moderna e atualizada de bobos da corte. Portanto, de saída, o debate entre um candidato presidenciável, entre um pretendente ao trono do Brasil e o bobo da corte, de saída é ridícula, patética esta iniciativa. É onde o pretendente ao trono desce ao nível de um bobo da corte, com todo respeito, isso é um termo que eu estou utilizando, técnico, histórico e não depreciativo, desce ao nível de um bobo da corte para discutir assuntos seríssimos. De saída, é um tiro no pé. De saída, é uma perda de posição. Desde quando um príncipe ou um pretendente ao trono discute política com o bobo da corte? A função do bobo é anarquizar, é desmoralizar, é dar conselhos ao contrário do que deve ser feito, é rir do poder e fazer o poder rir. Mas Ciro Gomes, no seu ego inflado, na sua paranoia, na sua neurose, no seu desespero, depois de ter passado por 10 partidos para alcançar o poder, não percebe isto. E chamou Gregório de Vivier para um debate. É o debate do rígido com o flexível. De saída, já era um tiro no pé. Ciro Gomes empoderou ainda mais a fala de Gregório, do Greg News, e levou a sério sátiras políticas que, se aprofundadas, saem da boca, com todo respeito, de um bobo da corte. Mas Ciro precisava de um palanque. Ciro não tem mais com quem debater, as suas ideias não colam. A gente não sabe com quem Ciro está brigando. Porque se por um lado Lula escolhe uma classe social para se dirigir, que vão dos trabalhadores aos trabalhadores informais, aos pequenos comerciantes, se Bolsonaro escolhe outra, que é do lumpesinato, dos militares, das elites econômicas, a quem o discurso de Ciro Gomes se destina? Não é aos trabalhadores, não é a elite brasileira. Perdido, igual cachorro que caiu de cima de caminhão de mudança. Vai debater com quem? Então algum assessor disse, pega esse gancho do Greg News que falou de você e transforma isso em debate e vamos fazer isso um palanque. E fala de tal forma que a gente possa fazer cortes, onde você coloca todo o seu programa de governo, a sua postura. Só que para quem? A quem o discurso de Ciro Gomes se destina? A que classe social? A que tipo de eleitor? E aí ele vai debater com Gregório. Debater? Não. Vai fazer um monólogo. Porque em nenhum momento Ciro Gomes deixou o menino Gregório do Vivier expressar claramente suas ideias e suas posições. Ofendeu, chamou de mentiroso, confirmou que chamou ele de baixinho, que ele toma uísque com outros aditivos. Ensinou a Gregório, você não sabe nada, diminuiu o convidado, você não sabe nada, você precisa aprender, amadureça, menino, como se ele estivesse falando para um próprio espelho. Ciro, você precisa aprender, amadureça, Silvio. Até estou chamando o nome errado, Silvio, tem tão pouca personalidade, é um louco, é Ciro, amadureça, Ciro.
Foi ridículo. Foi 2 tiros nos 2 pés que Ciro deu com este debate. Primeiro demonstrou a todos o quanto Ciro é egóico, é truculento, é pouco afeto ao diálogo. Bastava Gregório começar a falar e Ciro interrompia e vinha com seu programa de governo, com a fala preparada para um corte mais à frente, para colocar o corte no ar, tentando transformar o que seria um debate, uma conversa amigável, bem-humorada, já que se tratava de uma conversa com o bobo da corte, com todo respeito, fica claro que eu estou chamando de bobo da corte, impedia-se menino Gregório de Vivier de se expressar. E Gregório botava a mão no rosto assim, como que diz, meu Deus do céu, eu tenho que aturar isso. Olha aí, ele não me deixa falar. Tá, eu sou aluno, estou ouvindo o professor. Amadureça, você não sabe nada. Você entrar na política, demite seus assessores. A sua assessoria não tem assessores. Nenhum de nós tem assessores. Ele acha o quê? Que a gente, por ser humorista, global, universal, de Porta dos Fundos ou de canais de YouTube, temos uma assessoria? Não temos nada. A gente segue os versos de Camões. Metida tenho a mão na consciência e não digo senão verdades puras que me ensina a mãe natura. E Ciro não prestou atenção no conselho básico de Hamlet, quando levou os comediantes à corte para denunciar o assassinato de seu pai. Eu não lembro o discurso na íntegra, mas ele diz: tende cuidado, senhores, com os comediantes, com os atores, com os artistas. Eles são a crítica do nosso tempo. Ninguém escapa à sua língua. E Ciro não prestou atenção nesse conselho secular de Shakespeare, através da boca de Hamlet. Foi uma vergonha, o tiro saiu pela culatra. Gregório, imediatamente ao perceber que Ciro Gomes não deixava ele falar e que atacava o tempo inteiro, se colocou aonde Ciro queria colocá-lo, na posição de vítima. E ao ser vitimado e sendo simpático à plateia, porque é humorista, porque é artista, Ciro é o vilão. Ciro, na verdade, fez desancar a sua plataforma eleitoral, aproveitando-se ou tentando se aproveitar da presença de Gregório de Vivier, que pouco se importou com o poder, com as falas de Ciro Gomes. Denunciou Ciro Gomes diversas vezes, como grosseiro, como não respeitar um convidado. E depois que acabou a live, Ciro continuou na live, se explicando, atacando o Gregório. É uma falta de educação muito grande, a cara de Ciro Gomes. O convidado não está mais presente, aí eu posso falar o que eu quiser dele, porque ele não vai ter direito de resposta, ele não responde. É uma covardia própria dos coronéis mandões do interior do Brasil. O debate, se é que houve debate, o monólogo permanente, a imposição, a truculência verbal de Ciro Gomes, que usava do velho truque do parlamentar que não deixa o outro falar, que não deixa pausa de respiração para impedir que o outro entre na brecha, falando sem parar, colocando de forma abrutalhada todos os seus conceitos, redundou que nós vimos um pré-candidato à presidência da República truculento, neurótico, paranoico, incapaz de entender o humor. Como é que você chama um humorista, um sujeito que vive do deboche, para debater sério? Gregório fez muito bem de aceitar. Porque Ciro ficou falando no vazio o blá 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 que a gente já conhece. E de um ego gigantesco. Só eu posso derrotar Bolsonaro. Eu estou apelando ao povo brasileiro. Nem Bolsonaro, nem Lula. Vamos apaziguar a situação. Vamos achar um caminho do meio. Ele desesperadamente tenta ser a terceira via. E eu já disse, a terceira via é assim. Tem a nádega direita, tem a nádega esquerda. Bem ali no meio, entre as duas nádegas, fica a terceira via. Ou não.
O herói da noite, na verdade, foi Gregório de Vizier, meu companheiro, meu colega de profissão, a quem eu estendo a minha solidariedade. Gregório que ousou dizer, debochando, que o rei está nu. E ousou dizer o que nós já estamos em campanha há bastante tempo. Ciristas, companheiros brasileiros, não é uma luta entre esquerda e direita, não é uma luta de pacificação do país, é uma luta da civilização contra a barbárie. E é preciso ganharmos no primeiro turno. Não é brincadeirinha. Eu vou votar no candidato do PCB no primeiro turno, no segundo turno eu voto no Lula. Que é isso? Quem diz uma bobagem dessa? Só pode ser alguém com origem de classe burguesa, com uma ideologia e narrativa antipopular, que não percebe a catástrofe que se avizinha. Lula tem que ganhar no primeiro turno. É a luta da civilização contra a barbárie. Não dá para nessa hora dizer, eu sou puro, não concordo, não gostei, o Alckmin ser vice-presidente, não, a Luísio Nunes dá apoio a Lula, isso tudo vai ficar como dantes. Não. É a luta da civilização contra a barbárie. E nesta luta, a candidatura de Ciro Gomes, magoado, não se sabe por quê, esta mágoa pessoal. Eu chego a pensar que foi no fiofó de Ciro que Lula perdeu seu dedo. Porque é uma mágoa que não para, um ataque que foge de qualquer aliança política. Em política sempre é possível aliança, diálogo. Não, os ataques permanentes de Ciro Gomes a Lula, dizendo que está fazendo isso contra Bolsonaro, é mentira. Esta postura dele é mentirosa. Ele ataca Lula por mágoa. Então, minhas amigas e meus amigos, eu faço apelo ao voto útil para derrotarmos Bolsonaro logo no primeiro turno. Eu sei que este é um assunto que fica para a última semana da eleição, quando as pessoas percebem, não tem jeito, esse candidato não vai a lugar nenhum, eu vou votar no Lula mesmo. Mas eu já estou antecipando. Eu, Gregório, todas as pessoas lúcidas, civilizadas deste país. O discurso de Ciro, a postura de Ciro é anacrônica, é fora do tempo. O tempo é de luta da civilização contra a barbárie. E não de egóicos, truculentos candidatos contra outro, como se fosse uma disputa comum de outras épocas. Não é uma disputa comum de outras épocas. É a disputa de uma corrente civilizatória contra uma corrente selvagem. É corrente, não é uma pessoa. Seja lá como for, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém e é Lula já no primeiro turno. Parabéns, Gregório. Um abraço para todos nós.